Olha só, gente, vamos começar, vamos falar. Olha, vocês sabiam que hoje é o Dia Nacional da Adoção? Olha, que legal. Vocês Gesto têm, maravilhoso. assim, já pensaram em adotar? Eu já. Já, eu Já. acho uma Já, sim. atitude super nobre. E olha só que legal, hoje, a partir das 15 horas, que no caso agora, nesse momento, o Conselho Nacional de Justiça, eles realizam um ato bem tradicional no Twitter, que chama Adotar é Amor, em comemoração ao Dia Nacional da Adoção. O objetivo é mobilizar uma grande rede para falar sobre esse tema, contar experiências, incentivar esse ato que pode mudar a vida de tantas famílias. Então, ó, com a hashtag Adotar é Amor, tribunais, órgãos públicos, entidades da sociedade civil, personalidades e todo mundo que é interessado nesse tema pode participar da campanha, tornar a adoção o tema mais comentado do dia hoje no Twitter. Vamos lá? Bora! Tá aí assistindo nosso programa, já pega aí o seu telefone e já entra no Twitter e coloca lá hashtag Adoção é Amor. E participe Legal. aí desse tuitaço. Muito verdade. bom. E falando em adoção, né? Hoje nós queremos saber um pouco mais como é que faz, né? Caso a pessoa Quais tenha são os intenção, trâmites, né? Ah, De adotar uma criança, enfim, Parece que gente, a muito- burocracia é grande, encerrada, né? pra poder chegar Eu acho que à adoção. até importante ser assim, né? Porque, querendo ou não, a pessoa vai receber Uma uma responsabilidade outra, séria. uma responsabilidade. Quem está Uma entregando vida, né? também tem que saber que a pessoa que vai receber vai ter todos os Isso cuidados, é né? verdade, não E é pode pra ser de qualquer sempre. jeito. E É. é pra sempre, né? Um É. filho Verdade. não é uma coisa que deu errado e você devolve, né? Não tem como. A adoção, tem. ela é um ato de amor. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu Tá. vou preparar já o exemplar ali da nossa receita, juntamente Combinado. com o chefe. E daqui a pouquinho a gente conversa, eu vou ficar de olho em vocês aqui. Combinado. Tá bom? E, Renato, Até hoje já. nós vamos receber a Lindinês Campos. Pode vir aqui. Tudo bom, Boa Lindinês, tarde a advogada? todos. Boa tarde, tudo Olá, bem? Eu já quero pegar todos os Tudo requisitos com bem? ela. Dá licença. Boa Vamos tarde. sentar aqui na Boa nossa tarde. sala. A gente quer tirar todas as dúvidas hoje. Como é que Oba. funciona para adotar, né, Renato? Eu quero saber tudo, doutora, porque até então eu sempre ouvi dizer que há uma burocracia muito grande quando se fala de adoção. E hoje nós temos visto as barbaridades que os próprios pais biológicos têm feito com os seus próprios filhos. Imagina você pegar um filho que é adotado, possa vir fazer igual. Então, eu acredito, nada melhor que você, como especialista, explicar pra gente como que é esse Quais tipo são de... os quais são pré-requisitos, os né? pré-requisitos, qual que seria... Eu não digo nem burocracia, quais são os pré-requisitos para poder uma pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer uma adoção. Como é que é isso? Inicialmente, quero agradecer o convite Nada. por estar aqui em um dia tão especial. Hoje, né, a gente está subindo essa hashtag no Twitter. É uma ação do CNJ para fomentar a adoção. Então, vocês estarem falando disso, estar dando essa visibilidade é um ato muito importante, né? E adoção é amor. Eu não consigo imaginar uma expressão de amor quanto maior do que adotar, né? E aí você me fala burocracia. E eu vou te contar um detalhe. Sabia que hoje o maior número é de pessoas querendo adotar e não de crianças Sério? precisando ser adotadas? E a culpa disso não é só da burocracia, não. A culpa disso é a exigência que as pessoas têm na hora de adotar. Né? No Brasil, hoje, a maioria das crianças tem em torno de 10 anos, né, que estão em abrigos, em torno de 10 anos. Sim. São crianças que têm um histórico médico que muitas vezes as pessoas não querem, né? E aí elas acabam ficando no abrigo, não conseguem um lar, não conseguem uma família. Então é por isso que hoje tem mais crianças do que pessoas adotantes, querendo ser adotantes. Olha só que interessante. Caramba. E aí, quais são os pré-requisitos, né? Qual que é o processo para quem quer fazer uma adoção? Por onde tem que começar? O primeiro passo, Kelly, é você se dirigir a uma vara de infância e juventude mais próxima do seu domicílio, tá? Você precisa fazer uma habilitação. Então, lá na vara de infância e juventude, eles vão requerer para vocês todos os documentos necessários, tá? E aí você vai dar entrada à habilitação. Não é o processo de adoção ainda, é a habilitação, tá? E nessa habilitação vai ser feito estudo psicossocial, vocês vão ser avaliados, sua condição financeira, se você realmente tem a intenção, né, de adotar, isso precisa ser avaliado por especialistas. E aí você passando por essa fase, vai ser apresentado crianças que
entram, né, no seu quadro de exigências. Parece mercantilização das crianças, né, quando eu falo isso, no seu quadro de exigências. Mas é assim que funciona. Primeiro, a habilitação. Depois, o processo de adoção, quando você tem uma criança ali em mente. Entendi. E tem uma idade mínima para ser um adotante? Tem. Na verdade, tem uma idade mínima e tem um requisito, tá? Precisa ter 18 anos, né? E a criança, né, que você vai adotar precisa necessariamente ter 16 anos a mais que você. Desculpa, a menos. A menos. Perdão. A menos. Isso. Então, por exemplo, você tem 18 anos, e normalmente nunca vai poder adotar com 18 anos, porque normalmente não vai ter essa diferença, né, de 16 anos a criança, então é bem difícil. Mas são 2 requisitos, maior de idade e diferença de idade de 16 anos. Doutora, agora você me deixou impactado e assustado, porque até então eu deduzia que a idade mínima fosse acima de, sei lá, 30 anos para poder adotar. 25, né? 16. Não, Inclusive, um exemplo, se eu tenho hoje 18 anos, eu posso adotar uma pessoa? desde que haja essa diferença de 16 anos entre você e a criança que você quer adotar. Mas não é nova, essa pessoa de 18 anos, não. Sim, há motivo de muita crítica. Mas como tem essa exigência de 16 anos de diferença, acaba sendo difícil uma pessoa de 18 anos adotar. Porque precisa necessariamente ter essa diferença de 16 anos. Acontece? 18 anos, adotante? Pode acontecer porque está na lei, mas é difícil, por conta dessa diferença de 16 anos. Entendi. E quando a pessoa, um amigo meu, quando ele fez a adoção, ele tem 2 filhos adotados, e ele disse que ele levou um prazo de 1 ano e 4 meses até chegar as crianças na casa dele, e graças a Deus as crianças já estão aí na casa dele, já tem 10 anos. Ele disse que os procedimentos, quando é feito a adoção, psicológico, financeiro, é mais ou menos isso? É feito estudo psicossocial, que a gente Com a chama. família também, Exato, parentes, amigos, para saber o proceder dessa Exato. pessoa, se essa pessoa é uma pessoa que não é estressada, mais ou menos assim, eu vou falando, você nada melhor que exatamente. responder. Se a É pessoa feito um estressada, estudo, né? O estudo psicossocial é justamente avaliar esse ciclo que a criança vai ser inserida, né? Não é só você... Chega lá e Exato. adotam, então já pagam um valor, Exato, não existe nada disso. Mas, assim, algo que eu tenho que observar é que não precisa necessariamente ser um casal, ou ser uma família. Você pode adotar sozinho uma criança. Inclusive, eu tenho um caso muito interessante no escritório, que demorou tanto o processo de adoção, que durante o processo de adoção, o casal resolveu se divorciar. E eles estavam no processo de adoção. E foi uma adoção que eles não passaram por habilitação, porque eles conviveram com a criança, né? Então, eles não passaram por essa fila, né, de adoção. E o que eu informei para o juiz? Há o vínculo de afeto entre o casal, que agora já não é mais um casal, e a criança, né? Um casal divorciado, ele não deixa de ser pai e mãe, né? Então, a gente deu continuidade no processo de adoção. É o mesmo trâmite de casais biológicos? É o mesmo Quando trâmite. tem a separação? Exatamente, É a o mesma mesmo coisa? trâmite. Inclusive, o adotante tem direito a alimentos, enfim, tudo a mesma coisa. Pensão, tudo. Pensão, alimentos, convívio, tudo da então mesma não muda maneira. nada. Não muda Não nada. muda nada, né? Não. Olha, eu acredito que não e espero que não, mas os filhos adotados, né, eles têm o mesmo direito que um filho biológico, por exemplo? Tem sim. Inclusive, quando finaliza o processo de adoção, é lavrada uma certidão de nascimento nova para essa criança. Então, vai constar você como mãe, né, se você tiver um companheiro... Chega a botar você sobrenome também? Tudo certinho, tudo. E no seu falecimento, essa criança é uma herdeira necessária. É uma herdeira necessária. E se eventualmente vocês adotaram como um casal, né, e vocês se separaram, que é o caso dos meus clientes, ela pode buscar alimentos judicialmente, pode executá-lo sob pena de prisão, por exemplo. Tudo igual. Eu tenho uma curiosidade, sabe, com relação a quê? As crianças da África, né? Porque a Eu ia gente vê perguntar isso muito agora. isso acontecendo, né? Os famosos, principalmente, que é os que aparecem. Sim, é verdade. Acredito que nos bastidores deve acontecer muito mais. Mas será que é menos burocrático lá?
Eu não consigo te dizer como funciona a legislação Entendi. de adoção lá. Inclusive, cada país tem a sua legislação própria. Então, aqui no Brasil, por exemplo, criança estrangeira não pode ser adotada. Aqui a gente tem, né, um cadastro de crianças para serem adotadas. A gente tem uma fila de interessados em adotar essas crianças. E a gente tem um procedimento bem rigoroso justamente para não privilegiar ninguém, né? E não acabar, o tempo passa muito rápido. Às vezes uma criança chega num abrigo e ela não consegue ser inserida numa família, ela fica anos e anos no abrigo, até fazer 18 anos. Então a gente precisa privilegiar, né, o nosso sistema. Sim, é verdade, com certeza. E demora muito? Qual o tempo máximo assim, que pode demorar esse processo de adoção? Foi como eu mencionei no início, é burocrático, mas funciona. O que faz demorar é exatamente ter acesso a essa criança que você vai adotar, porque você passa por esse período de habilitação, né? E aí quando você é inserido ali ao contato com as crianças, vai ser escolhido, né? Vai ser selecionado crianças que atendem os requisitos que você mencionou, quando você foi inserida na fila de adoção. Então, se você exige que essa criança seja um bebê, que essa criança tenha um histórico médico X, isso vai dificultar o seu processo de adoção. Aí demora. Quando há exigência dos clientes. Exatamente. Então pode demorar de 6 meses, 1 ano, 2 anos, até mais. Então a culpa não é só da burocracia, porque a burocracia ela é necessária. Porque a gente está pegando uma criança do abrigo que está segura e inserindo em uma família que a gente não vai poder, né, verificar o que está acontecendo. No início tem um acompanhamento social, mas depois não tem, né? E hoje a criança vai ser exposta ali, né? Então a burocracia ela é necessária. A culpa da demora não é só da burocracia. Essa questão da exigência dos adotantes. Entendi. Já aconteceu algum caso contigo, doutora, de você fazer adoção, você fazer toda a análise do cliente, psicológica, financeira desse cliente e tudo bem, foi aprovado e entregou uma criança para esse cliente. Aí ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, suponhamos que 12 anos essa criança, vamos botar que ela já está adolescente, seus 14 anos. Todos nós sabemos que adolescente nessa faixa etária é bem levado. E alguns, dependendo de cada jovem, ele vem com um gênio, com estrutura totalmente do pai ou da mãe biológico. Porque eu falo assim porque eu já peguei um casal, que esse casal é maravilhoso, mas só que o filho dele que é adotado, pensa num menino que é levado, rebelde, desobediente, agitado, usuário de droga, aquela coisa toda. Já aconteceu algum caso de um pai ou da mãe, por mais que tenha adotado essa criança, ter feito alguma coisa de ruim por esse filho? Olha, com os meus clientes no escritório, graças a Deus, eu não tive esse problema, mas já tenho conhecimento de vários casos. Inclusive, essa questão de problema com a afinidade, né, principalmente na adolescência, o usuário de drogas, enfim. Esse pai, ele é responsável, assim como um pai consanguíneo também é. Então, ele não pode abandonar o filho, ele tem o dever de educá-lo, né? A partir do momento que é lavrada essa certidão de nascimento, tem os deveres, assim como eu falei dos alimentos, enfim, a mesma coisa. Entendi. A mesma coisa. Então, por isso que a adoção tem que ser, por isso que passa por esse estudo psicossocial da habilitação, né? Porque a pessoa que ela vai adotar, ela precisa estar ciente, né, de todo o ônus e o bônus, né? É uma criança, é um seu filho. Sim. Então, mesmo que ele seja difícil, que tenha um atrito ali na fase da adolescência, você tem o dever, como pai, como mãe, de educar, né? E saber conduzir essa situação. E é engraçado você falando isso de usuário de drogas. Inclusive, é algo que os meus clientes sempre mencionam. Ai, doutora, eu não quero uma criança que teve os pais consanguíneos, usuários. É complicado. Eu fico imaginando a tua situação, porque é complicado. Como que a gente vai saber? Como que você vai saber? Entendeu? Você consegue ter esse Consegue, porque o que acontece? Quando essa criança chega no abrigo, é feito um estudo sobre essa criança. Laudo médico. Então, se essa criança ela foi gerada
por uma mãe usuária, isso é detectado, Sim. né? E A tendência é que quando crescer possa vir a ter vestígios, né? exato. E assim, hoje o maior número de crianças que estão para adoção acaba vindo desse ambiente, É né? verdade. Que a gente Entendi. considera insalubre. Né? E É. por isso que tem um maior número de crianças, né? Entendi. De adotantes e menor número de crianças. E qual que é a diferença da adoção para filiação socioafetiva? Nossa, Kelly, isso é uma dúvida, assim, eu recebo nas minhas redes sociais sempre. A adoção é retirado o poder parental, familiar, dos consanguíneos, né? Então, é lavrada uma certidão de nascimento com o seu nome, como genitora dessa criança. A filiação socioafetiva, não. Não? É acrescentado, é a mais. Então, ela pode ter um genitor, uma genitora na certidão de nascimento, mas vai ser acrescido a Kelly como mãe socioafetiva. Legal, não Inclusive, sabia disso. tem direito a alimentos, a participação na herança de ambos, os três. Tanto Caramba. os pais, que são adotantes ou consanguíneos, né, que constam na certidão de nascimento, quanto o socioafetivo. Então, não perde o poder parental, é acrescido, enquanto a adoção retira esse poder parental, Ah, né, entendi. da família consanguínea. Entendi. É isso. A gente viu um caso recente, agora eu não me recordo, né, como era exatamente, mas de que parece que não aconteceu a afinidade mesmo, não se adaptou. Não sei se foi a criança que não se adaptou, eu não sei se os pais adotivos têm esse poder de não se adaptar, né, e desistir da adoção, mas parece que a criança voltou para o abrigo. Isso pode acontecer, pode. inclusive acontece o tempo todo, mas antes de finalizar o processo de adoção. Por isso que é tão burocrático. Porque esse procedimento que você vai passando tem assistência social, tem estudo psicossocial, ela vai ser inserida naquele ambiente em fase provisória. Então, nessa fase provisória, se ela não for adaptada, tanto os pais quanto a criança não se adaptar, aí ela volta para o abrigo e os pais voltam para a fila. É assim que funciona. Exatamente. Agora, finalizou o processo de adoção, foi lavrada a certidão de nascimento, aí não tem mais como alterar. Entendi, não tem mais... Não tem desistência. Aí igual- você vai ser responsabilizado se você eventualmente abandonar essa criança aí. É igual quando você tem um filho, né, gente? Não tem como você mandar de volta, não tem como... É. Eu sei que às vezes, né, dá vontade de dar uns puxãozinhos de orelha, mas verdade. não tem o que fazer, né? A partir Entendi. do momento que você assumiu responsabilidade, a partir do momento que você pensou em adotar um filho, é porque você já tem essa vontade e esse amor imenso no seu coração. Acredito que não é isso que eles procuram, né? Mas essa questão de afinidade e adaptação, acho que por isso que às vezes eles procuram mais bebês. Inclusive, É porque de assim... pequenininho, né? Que aí exato, você dá exato. sua criação, você dá sua educação, né? Exato. Na verdade, essa a exigência maior hoje em dia, né? Porque as crianças do abrigo, a maior parte, né, 83% delas, tem em torno de 8 a 11 anos de idade. São crianças muito mais difíceis de serem inseridas, porque os adotantes não querem. Eles querem crianças com uma idade mais novinha. E elas ficam ali até quanto tempo? Qual Até idade? A maioridade. Maioridade. Até a Aí maioridade depois do estado. de 18 anos, eles podem seguir a vida deles. Na verdade, deve, porque aí o Estado já não vai Não ter se mais responsabiliza. Exatamente. Mas Que se eles é quiserem, péssimo, né? mas se eles É. quiserem ficar, pode ficar? Não. Não, né? Porque ele vai estar ali com 19 anos retirando o lugar de uma outra criança que está numa situação entendi. de rua, né? Uma situação insalubre. Então, Entendi. infelizmente, o Estado não consegue prover. Entendi. Você vê que na família Bravanel, o Silvio Santos tem Tem. uma filha, que se eu não me engano, acho que é É a Silvia Silvia Bravanel, Bravanel, né? isso. Você vê que são 4 ou 5 filhos? 5. São 5. São 5 ou 6? Acho que tem 5 uma ou que é de 6. outro casamento, se eu não me engano. São 5. É, 5 filhas. Graças a Deus, todas as irmãs se dão bem sim. com a Silvia. Não é à toa que cada uma tem uma responsabilidade, um departamento dentro do SBT. Já aconteceu algum caso, doutora, de no meio da adoção, por exemplo, tem já os seus 2 irmãos e a mãe resolve, eu não quero ter meu filho biológico. O terceiro eu quero adotar. De ter adoção, quando eles crescerem, terem confusões, brigas. Tem, porque eu Você- sou advogada de família, faço Sim. inventário Eu também. pergunto isso Ih, pelo essa hora. Eu É. pergunto isso pelo fato de você ter relacionado pra gente aqui há uns minutinhos atrás que na parte de separação ou então de morte, esse que está sendo adotado faz parte de toda a herança da família. Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Normalmente, esse adotado, ele é mais próximo dos pais.
do que os consanguíneos. É como se existisse um amor, assim, eu falo que é um amor um pouco maior, porque tem um amor com gratidão, né? Os pais não escolheram os consanguíneos. Eu fui escolhida pela minha mãe, pelo meu pai, então há uma gratidão maior. Então, normalmente, quem tem ciúme são os consanguíneos. Então, no inventário, sempre dá problema. Assim. Sério? Sempre dá problema. Sempre dá com o adotado. Entre os irmãos. Entre os irmãos. Né? De achar injusto, né? Eu tenho que dividir. E tem, né? Sempre tem. Não, gente. Mas deixa eu mencionar uma coisa, que o inventário é uma coisa que dá problema mesmo. O inventário litigioso. Então, mesmo com o sanguíneo, sempre dá problema, né? Com sanguíneo, sem sanguíneo, dá problema de tudo quanto é jeito. Exatamente. E é interessante porque, às vezes, os pais eles ficam tanto tempo, né, na fila de adoção, que às vezes eles têm um filho, às vezes eles acham que não conseguem ter filhos, né? E falam, eu vou entrar na fila de adoção porque a gente não pode ter filho. E aí, durante esse período, engravida, né? Eu tenho uma cliente que aconteceu que legal. isso. Inclusive, quando ela recebeu a criança que atendia, né, a situação dela, ela estava grávida, né? Então, quando ela teve a criança, ela já estava com a guarda provisória. Foi coisa linda, assim, do outro bebê. E ela tem um casal hoje, um menino e uma menina. Ai, que legal, cara. A menina recém-nascida, né, consanguínea, e o menino adotado. 8 anos de idade. Legal. Ela não exigiu, né, na idade, então foi um pouco mais tranquilo o processo dela, foi mais rápido. Quando não tem muitas exigências do adotante, é bem mais rápido. Agora uma pergunta que eu acredito que quem está nos assistindo agora está doidinho para poder fazer essa pergunta para a doutora. Vamos lá. Eu e a Kelly, é muito bem casada, graças a Deus. Eu e a Kelly somos casados. Nós temos um filho. Mas só que resolvemos adotar uma criança. Certo. Essa criança hoje está com seus 12 anos e está, vamos botar no meio da mídia, está famosa na mídia. A mãe, já até sabe o que eu vou perguntar, né? A mãe biológica, isso acontece direto. A mãe biológica faz o quê? Eu quero minha filha de volta. E fica naquela guerra porque quer a filha de volta. Como proceder isso? E até então, essa menina que já está famosa com 12, 13 anos, eu já vi casos dela falar assim, eu quero ficar com a minha mãe. E essa que adotou, como é que fica? Como é que resolve esse caso? Quando passa por esse processo de habilitação, é sigiloso, tá? Então, essa mãe biológica, ela não vai ter acesso a essa nova família. Inclusive, quando há adoção, perde o poder parental. Lembra que eu falei que era a diferença do socioafetivo? Perde o poder parental. Então, essa mãe não tem mais direito algum sobre esse valor aí, né, do digital influencer. Sim. Não tem. Aconteceu. Mas pode acontecer dessa filha, falar assim, eu quero a minha mãe, Pode acontecer esse caso também? Pode acontecer. Mas o sigilo existe para isso. Para que não haja essa opção e interrupção do processo ali de interação entre a família, a adotante, com a criança. Né? O ideal é que tenha esse sigilo, para que não tenha esse problema. Porque a criança, ela passa por uma adaptação, né? Então, o ideal é que ela não saiba. Né? Aconteceu recentemente também, recentemente não, acho que tem mais ou menos uns 2 anos na mídia, agora eu não lembro exatamente quais eram os famosos, eram influencers, mas era assim, a Sara, ela tinha ela tinha os 2 filhos dela e ela adotou o Davi, né? Agora, eu não sei se era a filiação socioafetiva ou se era adoção mesmo, se a mãe ainda tinha algum vínculo com ela. Mas depois a mãe veio e quis pegar de volta e ela sofreu demais. Hoje, sinceramente, não sei como está, não sei se... Parece que no final o Davi começou a ter contato, né, com ela, vinha de vez em quando e tal, mas ela sofreu absurdo. Imagina, chegou um bebê, acho que ele saiu com 3 anos, ela quis de volta. Ela sofreu demais. Eu sofri junto com ela daqui, porque... nesse caso, é que a gente não sabe, eu não me recordo de verdade o que foi acordado entre eles, porque com certeza deve ter sido alguma coisa socioafetiva, porque a mãe teve acesso, né? Esse caso é diferente, porque o que acontece? A Sara, ela não entrou na fila de adoção, ela não passou pelo processo de habilitação, ela fez um pedido de adoção do Davi. Né? E aí ela pediu para que fosse retirado o poder parental da mãe consanguínea, porque ela tinha doado, né? Ela não queria.
Nesse caso, o que é importante, que vou usar a Sara como exemplo, que ela precisa fazer é demonstrar judicialmente que ela teve contato com essa criança, que já foi estabelecido um vínculo de afeto, então ela não está na fila de adoção, não é porque ela não quer adotar uma criança, ela quer adotar o Davi, porque o Davi, ela teve esse vínculo de afeto, né? Mas o fato da mãe ter se arrependido e, infelizmente, para Sara, né, a criança ainda se recordava da mãe, enfim, aí ela foi entendido que o juiz responsável entendeu que a criança deveria ser inserida com a família consanguínea. Uau. Então, não retirou o poder parental, né? E aí voltou para a mãe. E aí mãe. ele retornou para a mãe. Então, a diferença é essa, porque não houve o processo de habilitação, né? A Sara não entrou na fila de adoção, ela quis adotar o Davi. O processo te resguarda, né? Exatamente. Você tira, né, o vínculo parental, acabou, você não Exatamente. precisa Exatamente. ter esse medo, porque acho que deve ser um medo muito grande, né, das mães Muito que grande. pegam um vínculo com uma criança. Eu não imagino isso acontecendo, deve ser uma Muito coisa grande. muito difícil mesmo. Inclusive, eu tenho um caso no escritório, a minha cliente, ela recebeu esse bebê com uma semana de vida. E a mãe falou, eu não quero. E essa criança ficou com ela não registrou a criança, porque aí seria crime, que é o que a gente fala de adoção à brasileira, que é quando você registra o filho de uma terceira pessoa como se filho seu fosse, né? Isso é ilegal, então ela não fez isso. A criança foi registrada no nome da mãe consanguínea, mas a mãe deu a criança. Então, a gente entrou com o processo de adoção anos depois, foi confirmado por meio do estudo psicossocial que essa criança já tinha estabelecido um vínculo de afeto, de amor com ela, e o Ministério Público opinou para que essa mãe viesse no processo e se manifestasse, e falasse eu concordo ou não concordo, vou brigar pelo meu filho ou não, e ela veio no processo e concordou com a adoção. E a gente conseguiu finalizar. É um caso também parecido aí com o da Sara, que o da Sara, a mãe, ela foi citada e ela não concordou. Então, Ai, que teve esse assunto problema. para muito tempo, não, né? Maravilhoso. Doutora, eu já vou pegar o seu contato, porque eu tenho um sonho muito grande. Tenho. Coisa Mas eu- linda. Que Eu tenho. legal. Poder fazer Eu uma também criança feliz, senti né, gente? vontade. Eu vou para aquele mérito de que poderia ser você ou eu. Quem é que não gostaria de ganhar uma família? Com Quem é certeza. que Coisa não gostaria de linda. ser feliz, de poder ser instruído, ser Verdade. educado? Entendeu? Então, se todo mundo pensasse assim, né, em Sim. poder fazer uma criança feliz, então nós queremos dar essa dica para você que está nos assistindo. Vou pedir que a doutora passe os contatos. Você que está nos assistindo, pô, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho de adotar uma criança, ainda não teve a possibilidade de ter um filho biológico. Calma que teu milagre está chegando. Se não sabe o passo a passo, chama ela lá nas redes sociais Verdade. dela e tira todas as dúvidas. Quais são Verdade. os seus contatos, doutora? Eu produzo conteúdo nas redes sociais, né? O meu Instagram é lindinescampos.adv e lá eu dou essas dicas, né? Essa troca que eu tive aqui hoje com vocês, eu dou lá. Então me sigam se vocês tiverem interesse. Se tiver dúvidas, podem me mandar no direct que eu respondo todo mundo com muito carinho. E a adoção tem meu afeto, assim, porque é a ação mais linda do direito de família. Muito obrigada a pela você. oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Obrigado gente. por você ter aceito o convite, né, É, Kelly? com certeza. Ela é advogada e experiente no assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, já chama lá e tira todas as dúvidas, É verdade. né? Muito obrigada mesmo, Obrigada, viu? Kelly, E volte mais obrigada. vezes. Tem mais Obrigado, assunto, doutora. né?